Então vamos falar aqui, irmão, sobre esse tema, né? Cristo vive em mim. Muito bonita a arte ali que o nosso pastor botou, porque agora ele não é só, aliás, não é apenas pastor, não é apenas líder, ele também é o empresário, ele faz aqui, ó. E você, de manhã, se você olhar o seu celular 6h30, 7 horas, você vai receber lá uma arte produzida pelo Milton, entendeu? Ele também é artista, pode ser que é assim mesmo, quem faz arte é artista, né? Então Milton é artista também. Amém, louvado seja Deus, irmãos. Convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias em Gálatas, no capítulo 2, que por coincidência ou não, o meu irmão ele acabou de ler aqui, né? Essa passagem que se encontra em Gálatas, capítulo 2, que fundamentou o tema desse mês, que nós iremos discutir desse mês. Cristo vive em mim. E o Milton leu, mas eu quero ler novamente. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20, a palavra do Senhor diz assim: estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, essa é uma passagem que tem um significado muito profundo. Geralmente ele começa ali nos primeiros versos, ele diz o seguinte: estou crucificado com Cristo. Olha só que coisa. E nós, irmãos, que temos a fé em Cristo Jesus, quando nós lembramos que a obra, o auge, irmãos, do Evangelho, no momento em que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, declara: está consumado. Porque aí a obra do Evangelho estava sendo consumada na cruz do Calvário. A palavra do Senhor vai dizer no livro do profeta Isaías que Cristo, naquele momento, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e que o castigo que estava sobre ele, todo o sofrimento que ele padeceu nos momentos que antecederam o Calvário, e no momento, até o momento em que ele diz está consumado, é esse castigo, essa dor, essa pena, esse sofrimento é o que nos traz a paz. É o que nos reconciliou com Deus. Foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A palavra do Senhor vai dizer que nós mesmos, irmãos, não conseguiríamos por nós mesmos cumprir a lei. E Cristo veio e ele cumpriu totalmente a lei durante o seu ministério terreno e se entregou por nós. E enquanto o Milton estava aqui falando que quando nós erguemos as mãos para alguém, nós estamos ali fazendo a nossa oração, enquanto a pessoa que está aqui na frente está orando, a gente ora junto com ela, né? E concorda com aquela oração. E a palavra do Senhor diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Em outras palavras, na outra versão vai dizer: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aí a gente vai para pensar: mas como assim a oração de um justo? Se eu olhar para a minha vida, às vezes as coisas que eu faço não revelam que eu sou uma pessoa justa. Em alguns momentos a gente não é justo. Se a gente olhar para a nossa vida, eu não estou aqui para julgar ninguém, tá, irmãos? Mas se você olhar para a sua caminhada, em alguns momentos você faltou com a justiça. Mas nós não somos justos por alguma coisa que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas Cristo, através do seu sacrifício, nos justificou. Ele nos limpou e ele fez algo que estava além do nosso mérito. Então não é por boas obras, não é por um bom testemunho, não é pelo nosso procedimento que nós somos justos, mas por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu e você fomos tornados justos. A palavra do Senhor diz que Cristo se fez maldição por nós, para que através dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então hoje, se talvez passe na sua mente ou no seu coração algum sentimento de culpa, algum sentimento de remorso por alguma coisa que você fez, e você talvez não se reconheça digno de estar diante da presença de Deus, Jesus Cristo te justificou. Amém. E por conta disso você hoje foi justificado. Você é feito digno de participar do corpo, do sangue, da comunhão em Cristo Jesus. Não por quem você é, mas por conta do que Cristo fez.
Então tome posse dessa justiça de Deus que é derramada sobre a sua vida. E não se deixe vencer por aquilo que Satanás às vezes sopra no nosso ouvido. Que nós não somos dignos, que nós não somos merecedores. Realmente nós não somos, mas Cristo nos fez dignos. E quando você se sentir indigno, declare ao reino espiritual: o sacrifício de Cristo, o sangue que foi derramado até a última gota na cruz do Calvário, me fez digno de pertencer a esse povo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando você talvez sentir: eu não sou justo, talvez a minha oração não vai fazer nada, lembre que você foi justificado em Cristo Jesus. E ore, mesmo que você não se sinta digno. Declare palavras de vida sobre os seus familiares, sobre as pessoas do seu convívio, sobre as situações que para você talvez não sejam possíveis. A palavra do Senhor vai dizer: para Deus nada é impossível. Então creia no seu coração, não por seu mérito, não por suas obras, não pelo seu procedimento, mas pelo Cristo que vive em você, porque para Ele nada é impossível. As causas que perante os homens não são possíveis, perante Deus elas são. Creia e declare com fé, em nome de Jesus. Então aqui, irmãos, Paulo começa afirmando que ele está crucificado com Cristo, o que sugere uma união íntima com a morte de Jesus. A frase "não sou eu quem vive" reflete a ideia de que a vida cristã não se baseia na própria força ou dignidade do crente, mas no poder do Cristo que vive dentro dele. A ênfase na fé do Filho de Deus, que é algo que o Milton bem declarou aqui sobre essa figura, né? A fé no Filho de Deus sugere que é por meio da confiança em Jesus que a nossa vida espiritual é mantida acesa. A fé não é apenas um ato inicial, ou seja, nós não precisamos de fé, irmãos, somente quando nós aceitamos, recebemos Cristo como Salvador das nossas vidas. Mas a fé ela deve ser uma marca na nossa vida durante toda a nossa caminhada cristã. Até o último dia, o último dos nossos dias aqui na terra, nós precisamos ter fé. E outro dia eu trouxe aqui uma ilustração de uma situação que aconteceu comigo. E, enfim, em pormenores, né, irmãos? O resumo é o seguinte: a palavra do Senhor vai dizer que sem fé é impossível nós agregarmos a Deus. E quando nós olhamos o testemunho das circunstâncias, o vento contrário que às vezes bate na nossa vida, nós às vezes somos tentados a ser abalados na nossa fé. Porém, a palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos, é a prova daquilo que nós não vemos. Então não espere ver para crer, apenas creia. Aleluia. Alimente a sua fé numa verdade que Cristo Jesus declarou através da tua palavra. A palavra do Senhor é suficiente para nós. Nós não precisamos ver alguma coisa para precisar crer, né? A fé ela é suficiente, a palavra do Senhor é suficiente. E fundamentado nessa palavra nós podemos declarar e crer em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz, né? A fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos, da nossa esperança, e é a prova das coisas que nós não vemos. Então aqui diz: a fé não é apenas um ato inicial, não é apenas algo que nós precisamos ter para receber o Senhor Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, mas uma condição contínua. Nós devemos continuar alimentando a nossa fé. E como é que nós alimentamos a nossa fé? Nós alimentamos a nossa fé semeando essa comunhão com Deus, investindo tempo na leitura da palavra, investindo tempo na comunhão com os irmãos, investindo tempo em oração. Até dessa forma que nós alimentamos a nossa fé. Por fim, ao afirmar que Cristo se entregou por mim, Paulo diz aqui, né, no verso 20 de Gálatas capítulo 2, né? O Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo destaca a dimensão pessoal da salvação, fazendo a experiência de Cristo acessível a cada um de nós. Cada um de nós temos uma relação pessoal e íntima com Deus. Então a gente não pode transferir a nossa salvação para outras pessoas. Beleza, a oração que o Milton faz, irmãos, ele é pastor, ele é líder aqui na igreja. Ela não é uma oração
Você às vezes se sente assim, pô, eu estou orando sempre por uma mesma situação e não vejo uma solução naquilo. O Senhor não me responde. Eu não vejo nada mudar sobre isso. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Muitas vezes a oração, ela não é feita para que a gente mude as circunstâncias. Mas a oração é a maneira como Deus muda o nosso coração. Aleluia. Porque não é que a gente não veja. Às vezes o nosso coração está fechado e os nossos olhos espirituais também não estão sensíveis àquilo que está acontecendo. E muitas vezes Deus está usando as situações difíceis e às vezes você diz, eu não tenho resposta, eu não vejo nada mudar. Mas o que está mudando aí dentro do seu coração. Está mudando nos seus pensamentos. Muitas vezes essas palavras que nós declaramos de não ver as situações sendo mudadas, não ver as circunstâncias sendo mudadas, não receber uma resposta de Deus, é fruto da nossa ansiedade e de nós não dependermos totalmente do Senhor. Nós devemos depender do Senhor, nós devemos confiar no Senhor. A palavra do Senhor vai declarar lá no livro de Daniel e diz que durante 21 dias, 3 semanas, Daniel se humilhou diante da presença de Deus. Ele se absteve de alguns alimentos. E aí, no 21º dia, ele recebeu uma resposta de Deus. E ali, quando um anjo, uma manifestação de Deus veio falar com Daniel, disse o seguinte: desde o momento em que você se dispôs a buscar o Senhor, eu fui enviado para você, para te trazer essa resposta. O anjo declara ele, Porém, o anjo disse que em algum momento ele enfrentou uma oposição espiritual. E isso existe, irmãos. No reino espiritual existem oposições que nos impedem de muitas vezes desfrutar ou de receber algo que Deus quer falar conosco. Porém, qual foi a atitude de Daniel, irmãos? Porque 21 dias não é 21 minutos, 21 horas, entendeu? São 3 semanas que ele estava ali e ele se dispôs a buscar o Senhor e ele não desistiu quando não recebeu aquela resposta. Nós devemos perseverar, ainda que as circunstâncias elas mostrem o seguinte: não está acontecendo, eu não estou recebendo uma resposta. Creia, no mundo espiritual algo está acontecendo e existe uma batalha sendo travada muitas vezes para que a gente não veja, para que a gente não testemunhe aquilo que Deus já está fazendo. Mas creia, Deus está fazendo. E a palavra do Senhor diz o seguinte: aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Se Deus começou, Deus não é um Deus que começa as coisas lá no meio do caminho, igual a gente faz. Ele começa e ele conclui. Então creia, algo está acontecendo. Às vezes a gente não vê. Outro dia, eu acho que foi a Camila, alguém ministrou aqui a respeito da semente. E, irmãos, a gente lança a semente e a gente não pode ficar cavucando no chão para ver se a semente brotou ou não. Você tem que deixar Deus fazer a obra, a natureza fazer a obra dela, que é fornecer os nutrientes para aquela semente, para que ela brote. Então não fica cavucando no chão. Não fica cavucando tentando saber o que está acontecendo o tempo todo. Confie no Deus que diz o seguinte: eu tenho planos maiores e melhores para você. O Senhor diz. E diz também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tenha uma convicção no seu coração. Se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Até aquelas mais difíceis que você diz: não é possível que Deus está no negócio desse. Olha que ele está. Olha que ele está. Amém? Então creia. Ainda que as circunstâncias não mudem, a resposta talvez demore a chegar. A palavra do Senhor diz que para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Ele vê o quadro inteiro, a gente vê somente uma parte. Creia no Senhor, que é dono e salvador da sua vida. Se você entregou o controle da sua vida nas mãos de Deus, apenas creia e confie que Ele fará da melhor forma, no tempo dele e da forma dele. Descansa no Senhor. Em nome de Jesus, descansa no Senhor. Paulo destaca a dimensão pessoal da salvação, que eu estava declarando, que é a maneira como nós conjugamos a nossa relação com Deus, fazendo a experiência de Cristo acessível a cada cliente. Cada um de nós temos autonomia e liberdade. Não existe um mediador entre você e Deus. Nosso mediador é Cristo Jesus de Nazaré. Aleluia. Né? No momento em que nós declaramos aqui, o ápice do Evangelho foi o momento em que o Senhor Jesus declarou: está consumado, na cruz do Calvário. Porque ali Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os pecados que nós cometemos foram perdoados em Cristo Jesus naquele momento. E ali a palavra do Senhor diz que quando Jesus declarou isso, Ele deu o seu último suspiro na cruz,
existia um véu no templo que somente os sacerdotes entravam no Santo dos Santos para poder oferecer sacrifícios a Deus por todo o povo de Israel. Somente os sacerdotes, uma vez no ano, poderiam entrar naquele lugar, no Santo dos Santos, que manifestava o quê? A presença manifesta de Deus ali, onde ficava a Arca da Aliança. Existia uma cortina que separava o Santo do Santo dos Santos. No momento em que Jesus disse está consumado, aquela cortina foi rasgada de alto a baixo, né? O véu foi rasgado de alto a baixo. Isso simbolizava o que, irmãos? Não existia mais separação entre nós e Deus. O nosso mediador é Cristo Jesus. Naquele momento eram os sacerdotes, mas hoje não existe mais. Então muitas vezes somos nós que colocamos empecilhos, obstáculos, para que a gente não busque o Senhor. Tira todo o obstáculo no nome de Jesus e repreenda qualquer obstáculo espiritual que se levante. Repreenda em nome de Jesus. Às vezes é uma dor, alguma coisa. A gente se apronta para ir para o culto, tudo acontece para que a gente não consiga estar. E às vezes é coisa que a gente cria, mas às vezes são obstáculos espirituais. Repreenda em nome do Senhor Jesus e se posicione para estar diante da presença do Pai. Óbvio que não é só aqui que a gente fica na presença do Senhor, mas em comunhão, irmãos, nós podemos edificar e sermos edificados uns pelos outros. Nós somos uma família, nós somos um corpo. E que corpo é esse que o membro vive sozinho, separado do corpo? Não tem corpo, não. O corpo, você é membro de um corpo e para isso você tem que estar conectado ao corpo, não pode estar separado do corpo. Eu não sei porque eu estou falando isso, irmão, mas eu estou falando. Tá bom? E é isso aí, eu creio que Deus está falando algo para alguém, em nome de Jesus. Tá bem? Esta passagem, irmãos, que nós lemos do Gálatas 2, capítulo 20, ela nos ensina que a transformação e a nova vida do crente só são possíveis através da fé, motivados pelo amor de Cristo que se entregou por todos aqueles que creem. O Senhor Jesus se entregou por todos nós, e somente é possível a gente viver uma nova vida em Cristo Jesus através da fé. Então por isso hoje eu estou aqui para poder juntar minha fé com a sua fé. Aleluia. Se estiver faltando fé em mim ou fé em você, vamos juntar nossa fé em nome de Jesus. Amém? Vamos manter acesa a chama da nossa fé no coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, eu queria trazer essa mensagem para ilustrar, né? E eu quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias em Romanos capítulo 6. Vamos ler essa passagem aqui que se encontra em Romanos capítulo 6, a partir do verso 4, amém? Romanos capítulo 6, a partir do verso 4, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó. O título, olha só que coisa. O título dessa passagem, não sei como é que está na sua versão aí, mas o título desse capítulo diz o seguinte, ó: mortos para o pecado, vivos em Cristo. Verso 4, a palavra do Senhor diz: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Irmãos, eu vou declarar para vocês aqui, eu creio que uma boa parte de nós sejamos batizados, certo? Quando você foi batizado, irmãos, você foi sepultado com Cristo. Aquela pessoa que desceu na água foi sepultada com Cristo. Morreu o velho homem, nós podemos dizer assim. E quando nós somos erguidos ali, é um novo ciclo, irmãos, é uma nova vida. Então aqui diz: nós somos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de como Cristo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então é uma vida nova para cada um de nós, irmãos. Nós somos sepultados, fomos sepultados e vivemos uma vida nova. Agora, né? E aqui o verso 5 diz: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Olha que coisa. O meu velho homem e o seu velho homem, que ficou lá no passado, em nome de Jesus, foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Aleluia. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ou seja, o velho homem morreu e com ele morreu a nossa vida de pecado, irmãos. Então agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Uma vida que não mais é uma vida escravo dos vícios, escravo dos pecados nos quais nós vivemos. Hoje nós somos libertos e restaurados em Cristo Jesus. E nós podemos desfrutar uma vida nova na presença dEle. Em nome de Jesus. Essa deve ser
Não tem que ser. Irmãos, a palavra do Senhor diz o seguinte, que a vereda, a caminhada do justo, ela é como a luz da aurora, ela vai iluminando cada dia. Você vai olhar o sol nascer, bem difícil. Não sei, dependendo da hora que você acorda, você talvez ainda veja um pouco o sol nascer, né? Mas você vê que o sol não nasce de uma vez, vai nascer aos poucos. A nossa vida é assim, irmão. A gente vai aos poucos, a gente vai progredindo, cada dia um pouco mais, né? Então, às vezes, depois desse novo nascimento de Cristo Jesus, você talvez vai tropeçar em algumas coisas, vai recair em algumas coisas, porém se levante, pois a palavra do Senhor não diz que a gente deve ficar prostrado diante das circunstâncias. É Cristo que nos mantém de pé. Aleluia. Então, quando talvez você recair, irmão, falhar em alguma coisa, não desanime. Se arrependa, confesse o seu pecado a Cristo e confesse aos seus irmãos, aqueles a quem você diz, eu posso depositar minha confiança, eu sei que é uma pessoa íntegra, uma pessoa idônea que vai orar juntamente comigo, que vai assumir esse fardo junto comigo. Confesse e assuma uma vida nova. Se levante, lave o seu rosto e levante, irmão, continua caminhando, não desista, em nome de Jesus, continua caminhando. Diz meu irmão sozinho, isso é que a gente não consegue, irmão. Tem um ditado antigo que diz que a brasa fora do braseiro apaga. É mentira isso? Tira uma brasa do fogo para você ver se ela não apaga. Apaga, irmão. Sozinho a gente não consegue fazer nada. A palavra do Senhor vai dizer que o cordão de 3 dobras é muito mais difícil de você quebrar, né? Melhor é ser 2 do que 1. Lembra dessa passagem? Se melhor é ser 2 do que 1, imagina ser muitos. Amém. Olha que bênção aqui, né? Que a gente possa, em nome de Jesus, cultivar essa comunhão, essa confiança uns com os outros, abrir o nosso coração para que nós sejamos curados naquilo que for necessário ser curado. E aí, no seu coração, na sua mente, você pode analisar do que talvez você seja necessário ser curado. Abra o seu coração e se permita ser tratado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja, irmãos, antes de qualquer coisa, deve ser um lugar de cura, deve ser um lugar de libertação, deve ser um lugar de restauração. É um lugar onde nós entramos de uma forma, talvez vencidos por pecados, por limitações, por fraquezas humanas, e nós saímos restaurados para a glória de Deus. Glória a Deus. E prontos para levar essa semente onde quer que a gente vá. Essa restauração, essa libertação. Dizer. E uma figura que os irmãos dizem que eu acho muito bonita, né? Que diz que o Evangelho é um mendigo dizendo para outro mendigo onde foi que ele encontrou pão. Mas assim, irmãos, nós somos frágeis. O ser humano é frágil, irmãos. Nós somos frágeis. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos o que será de nós. Você vê que uma gripe que seja derruba a gente às vezes. A nossa vida é como uma neblina passageira, irmãos. Nós somos frágeis. Mas em Cristo Jesus, a palavra do Senhor diz, nós somos mais que vencedores. Amém. E o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, confiou o Evangelho a um ser humano frágil como eu e você. Olha que privilégio. O Senhor nos confiou essa mensagem a nós falhos, a nós frágeis, para que nós possamos levar essa mensagem aonde quer que a gente vá. Isso é maravilhoso, irmãos. É a graça do Senhor derramada sobre as nossas vidas. Verso 6: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém? No verso 11, irmãos, os irmãos pularem aqui no verso 11. Da mesma forma, a palavra do Senhor diz: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Olha que coisa, irmãos, que forte isso, né? A palavra do Senhor diz que o pecado já não deve dominar o nosso corpo, uma vez que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, e que nós não devemos oferecer os nossos membros, o nosso corpo ao pecado.
mas oferecer ao Senhor como instrumento de justiça. A palavra do Senhor vai dizer que o nosso corpo, irmãos, ele é um templo do Espírito Santo. Nosso corpo é o templo do qual o Espírito Santo habita. Convide o nosso corpo, irmãos, uma vez que é templo do Espírito Santo, seja entregue ao pecado, de forma alguma, irmãos. Então, que o nosso corpo seja um corpo purificado, que nós busquemos a pureza em Cristo Jesus, que nós possamos nos arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados, alvejar as nossas vestes no sangue de Cristo, como diz a palavra do Senhor, e viver uma nova vida. Que verdadeiramente o nosso corpo seja um templo no qual o Espírito Santo possa habitar, em nome de Jesus. E eu estou lendo ali, acho que é 2 Samuel, irmãos. 2 Samuel, que fala que Davi declara para Natã, no momento, uma insatisfação do coração dele. Ele diz assim: eu estou aqui, eu habito no palácio, e a arca do Senhor está lá numa tenda. Olha que coisa. Ele falou: eu tenho que construir um palácio para colocar a arca do Senhor. Ele falou. E aí Natã disse: faz o que tiver no seu coração, o Senhor é rei. E aí, quando Natã vai dormir, Deus repreende Natã, porque ele falou uma coisa ali que ele foi junto com o rei. O rei falou: quero construir um lugar para Deus habitar, a arca do Senhor habitar, um palácio, um lugar bonito. E aí Deus fala para Natã quando ele está dormindo: vai lá e fala para o rei que durante o tempo em que eu vivi juntamente com eles ali no deserto, e depois que eles saíram do deserto e entraram na terra prometida, em nenhum momento eu pedi um palácio para poder viver. Eu vivia de tenda em tenda e tabernáculo. E ali ele diz que depois de Davi, Salomão construiria um templo no qual a arca ficaria. Mas hoje, irmãos, o nosso Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Aleluia. Ele habita a minha e a sua vida. E é disso que nós estamos falando. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, irmãos, que a gente purifique o nosso corpo, porque Deus habita em nós. Que o nosso corpo seja realmente um corpo digno, no qual o Senhor possa habitar, e que o Senhor possa nos usar para exercer justiça, para declarar a vida, para viver uma vida de bênção e declarar bênção sobre a vida dos outros. Que não seja uma casa desorganizada, uma casa suja, mas um templo purificado, no qual o Espírito Santo possa habitar. Em nome de Jesus. Amém? No verso 11, aliás, eu li até o 14, né, irmãos? Romanos 6,4. Através do ato do batismo, nós somos sepultados juntamente com Cristo, que simboliza que nós também morremos para o pecado. Este sepultamento não é apenas um ato cerimonial, não é apenas um rito. Irmãos, quando nós nos batizamos ou batizamos alguém, e o Milton ali, ele gosta de batizar. Né? O irmão gosta, isso é uma bênção. Mas não é apenas um rito, irmãos, não é apenas um ritual que a gente está cumprindo, um ato cerimonial, mas uma experiência real de transformação. Olha que coisa! Nós morremos sepultados com Cristo Jesus, o velho homem morre e renasce um novo homem. Olha que bênção! Então hoje você que foi batizado, e você que ainda não foi, e tem o desejo do seu coração de ser, procure nosso pastor Milton, a liderança da igreja, e vamos matar esse velho homem e nascer uma nova criatura, em nome de Jesus. Amém? Como nós escolhemos Cristo, irmãos, essa é a melhor escolha, a escolha mais importante da nossa vida. Mais importante, eu creio que você lembra do momento do seu batismo aí, com saudosismo no seu coração, né? Amém? Que a nossa vida continue sendo com a mesma alegria, com a mesma disposição, a mesma entrega no momento em que nós nos batizamos, em nome de Jesus. Amém? Romanos 6,11, irmãos, né, que diz: da mesma forma, considere mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Concentra-se na nova realidade do crente em Cristo, nos desafia a perceber e viver essa nova identidade. A transição de morte para a vida aqui é teológica, mas também é prática. O apóstolo Paulo constrói um argumento claro: os crentes não são mais servos do pecado. Nós não somos mais servos escravos do pecado, mas se tornam vivos para Deus, graças à sua unidade com Cristo. O contraste entre estar morto para o pecado e vivo para Deus supria a mudança radical que ocorre na vida de alguém que aceita a fé em Cristo. Essa passagem é um convite à transformação e à vida plena na presença de Deus, que deve ser manifestas em ações e escolhas diárias. A pergunta é: as nossas
e as nossas escolhas diárias mostram que nós temos uma vida nova em Cristo Jesus? É uma reflexão. Falou para mim primeiro, mas agora vai falar para vocês. Suas escolhas diárias, o seu posicionamento, a maneira como você se comporta perante as pessoas, o seu testemunho, expressa que você é uma nova pessoa em Cristo Jesus? Expressa que eu sou uma pessoa nova em Cristo Jesus? As pessoas observam, irmãos. As pessoas estão vendo. Deus vê primeiramente, mas as pessoas também. Amém? E convido os irmãos, para que já estou encerrando, tá, irmãos? Em João, que abram suas Bíblias em João capítulo 3. A gente vai ler uma outra passagem aqui que também simboliza, vem na mesma ideia aqui, tá, irmãos? João capítulo 3, a partir do verso 3. Para contextualizar, é o momento em que Nicodemos vai à noite encontrar com Jesus, né? Verso 3, a palavra do Senhor diz assim, João capítulo 3, verso 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Qualquer coisa. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Verso 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Verso 8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Forte, né, irmãos? Essa foi. Nós veremos até aqui, até o verso 8. A expressão nascer de novo, ou nascer do alto, que é a mesma palavra no grego, né, confunde Nicodemos, que pensa em um nascimento físico. Jesus então esclarece que este novo nascimento é espiritual, não é um nascimento físico. Ou seja, igual no videogame, para quem gosta de videogame, você morre e você surge na mesma fase ou na fase anterior de novo, né? Na vida, você continua, você não nasce de novo, não começa do começo. Você continua, porém, uma vida nova. Então é como se fosse uma criança espiritual, entendeu? Porém, na mesma idade que você está. Porém, uma criança no mundo espiritual, né? Vai aprender ali o beabá da fé, vai se alimentar do leite espiritual, entendeu? Dos elementos rudimentares da palavra de Deus, entendeu? Então é como nós fôssemos uma criança na fé. E aí Nicodemos ficou confuso, porque ele não entendia isso, né? Então Jesus então esclarece que este novo nascimento é espiritual, enfatizando a necessidade de um novo começo, possível somente pela obra do Espírito Santo na nossa vida. Então é o Espírito Santo, a graça de Deus primeiramente, o Espírito Santo opera em nós esse novo nascimento, essa nova vida. Ele nos fortalece para que a gente possa vencer aquilo do qual nós éramos escravos e recomeçar uma nova vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo, a palavra de Deus, a comunhão com os irmãos, tudo isso nos ajuda nessa caminhada, irmãos. E aqui ele diz, né? Deixa eu encontrar o verso que fala da água, né? Respondeu Jesus, verso 5: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A água, irmãos, respalda o conceito de purificação, que era comum na literatura judaica. A água era utilizada, irmãos, e vocês veem, quando vocês olham a palavra, que muitas vezes os judeus, antes de eles se alimentar, eles se lavavam, e eles lavavam os elementos que eles iam se alimentar, porque aquilo era uma forma de não somente higiene, mas também purificação do corpo e dos elementos, né? Então a água, ela nos traz esse simbolismo, essa figura da purificação. E aqui diz: se não nascer da água e do Espírito. O Espírito, irmãos, se refere a Deus transformando o nosso coração. A obra que o Espírito Santo faz em nós é uma obra no nosso íntimo, no nosso coração, nos nossos pensamentos, na nossa alma. O Espírito Santo opera essa obra em nós. Então, nascer da água do Espírito é isso, é ser purificado através do nosso batismo nas águas e sermos transformados através da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Glória a Deus. Quando que o novo nascimento não é opcional, é essencial, é fundamental para a nossa caminhada cristã. Não tem como a gente caminhar sem nascer de novo. Em algum momento esse
novo nascimento vai ter que acontecer, mas em nome de Jesus. Amém? E a palavra que eu falei, que é anotem, eu acho que é assim que se pronuncia no grego, ela sugere este renascimento, que esse renascimento, que fala nascer de novo ou nascer igual, sugere que este renascimento é uma obra do Espírito Santo, uma transformação que não se origina do esforço humano. Não é na força do nosso braço, irmãos, que essa transformação vai acontecer, mas é a obra do Espírito Santo na nossa vida, primeiramente. Uma transformação que não se origina do esforço humano, mas da graça e misericórdia de Deus se manifestando sobre as nossas vidas. E no verso 8, ele diz: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Uma vez, irmãos, que nós morremos para o pecado, vivemos para Deus, e podemos dizer que Cristo vive em nós, verdadeiramente, o Espírito Santo é que nos conduz, irmãos. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Não é a nossa vontade, o nosso desejo, mas a vontade do Senhor, primeiramente, sobre as nossas vidas. E essa é uma figura muito bonita, que diz que o vento, a gente não faz ideia, irmão, de onde é que vem o vento, nem para onde ele vai, a gente não consegue ver. E você e eu, que somos nascidos em Deus, e que temos uma vida nova no Espírito, através do Espírito Santo, somos da mesma forma, irmãos. O Senhor sopra e a gente vai para onde o Senhor quer. Aleluia. Ele tem o controle das nossas vidas. Tem uma figura que se encontra, se não me falha a memória, em Ezequiel no capítulo 47. Não precisa colocar, tá bom? Eu acho que é 47, que fala sobre um rio que flui do trono de Deus. E Ezequiel está tendo uma visão e diz que o anjo mediu 500 metros. Olha que coisa, 500 metros é longe, né, irmãos? Mediu 500 metros e o profeta vai ali junto com o anjo, 500 metros, quando chega nos 500 metros, a água ainda está no tornozelo, outra coisa. E aí o anjo mediu mais 500 metros lá para dentro, 1 quilômetro agora. E lá vai o profeta junto com o anjo, mais 1000 quilômetros. Quando chega lá, está dando no joelho ainda, mais ou menos, na canela. 1 quilômetro lá dentro do rio. E ele vai, mede mais 500 metros. E ele vai e a água está batendo na cintura. Mede mais 500 metros, ou seja, uns 2 quilômetros lá dentro do rio. E ali diz que somente quando ele chega ali, é que é uma água que ele não conseguia mais manter os pés no chão, né? Ele é uma água que deve ser passada, atravessada a nado, né? Ou seja, ele não tem mais controle. E a vida com Deus às vezes é assim. Na maioria das vezes é assim. A gente não vai ter controle, irmão. Nosso pé não vai estar no chão, não. Deus vai conduzir. A minha pergunta é: você está disposto a entrar numa dimensão tão profunda assim de Deus, a ponto de Ele assumir as rédeas da sua vida, o controle da sua vida? Que assim seja conosco, em nome de Jesus. João capítulo 3, verso 8, apresenta uma metáfora poderosa através da comparação do Espírito Santo com o vento. O versículo nos ensina sobre a soberania e a liberdade com que o Espírito age na vida das pessoas. O Espírito Santo tem liberdade para agir na minha vida, na sua vida? A natureza invisível do vento, que sopra onde quer, ilustra que a dinâmica do agir divina não pode ser racionalizada ou controlada por obra, não pode ser racionalizada ou controlada por normas humanas. Nós não podemos reter o Espírito de Deus. Nós não podemos controlar o Espírito de Deus. Embora possamos ver e ouvir o Espírito Santo em ação, você vê a vida das pessoas sendo transformada, né? Como a transformação e o novo nascimento, não conseguimos rastrear a sua origem nem o seu destino. Jesus enfatiza que todos que somos nascidos do Espírito nos tornamos parte desse movimento invisível. Eu e você, que somos guiados pelo Espírito, nós somos parte desse movimento. Uma hora o Senhor vai dizer: vai para o lugar tal. E aí? Como é que vai ser? É Deus que nos conduz, irmãos. E se Ele diz, se Deus não tem uma palavra, Ele garante, Ele sustenta. Mas aí você precisa discernir se é Deus que está falando mesmo. Porque tem muita gente falando que é Deus que está falando, no final das contas é a própria pessoa que está falando. O Deus que fala, Ele confirma. Deus não se engana, nem age no meio da confusão, nem na desordem. Amém? Amém? Em nome de Jesus, que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo, que nós possamos experimentar, caso não tenhamos experimentado esse novo nascimento em Cristo Jesus, e se em algum momento, irmãos, a gente deixou de viver
voltar à prática das primeiras obras, voltar ao primeiro amor, em nome de Jesus. Que a chama que um dia ardeu no seu coração, naquele momento que você, é que a gente diz que a gente aceitou o Senhor Jesus como nosso Salvador, mas Ele nos escolheu primeiro. Que a mesma chama, aquela intensidade que ardia no nosso coração, possa voltar a queimar novamente, em nome de Jesus. E que verdadeiramente nós possamos dizer, e as pessoas possam olhar e testemunhar que Cristo vive em nós, em nome de Jesus. Amém? Assim eu agradeço essa oportunidade.